Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, pedimos a Deus a Tua bênção enquanto lermos a Tua palavra. Que ela, ó Deus, fale conosco, que ela nos exorte, nos admoeste, nos console, nos dê forças, nos dê ânimo, ó Deus, para viver a fé em Cristo Jesus, ó Deus, em todo o momento, em cada situação e em todos os períodos de nossa vida, Pai. Fala conosco, Pai, é o que pedimos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Amém. Conforme anunciado na semana passada, nós iniciaremos hoje uma série de sermões, de 7 sermões, na carta às igrejas da Ásia, que estão lá em Apocalipse. É importante, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, do capítulo 2, os versículos de 1 a 7, que é a carta à igreja de Éfeso, é dizer um pouquinho sobre o contexto ao qual estas cartas, ou o livro de Apocalipse foi escrito. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, estava exilado na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho, por causa da sua fé, por causa da pregação da palavra de Deus. Toda aquela região, toda a Ásia e muitas outras províncias eram dominadas ali por Roma. Inclusive as cartas às quais são endereçadas, né, essas cartas às igrejas e às regiões, todas elas estavam sob domínio romano. E o imperador romano naquela época era o imperador Domiciano. Isso acontece entre os anos 91 e 95 da era cristã. E a história nos conta que este imperador, ele era um imperador mau, sanguinário, que perseguiu os crentes, que encarcerou cristãos, como o apóstolo João, e que causava muitos males à igreja e àqueles que se diziam cristãos e professavam a sua fé. Os cristãos eram torturados, eram obrigados a se curvarem diante do imperador. Havia naquela época a instituição do culto ao imperador, e aqueles que não faziam isso, que não se dobravam diante do imperador, que não declaravam que César era o Senhor, mas que Jesus era o Senhor, padeciam grandes tormentos nas mãos do Império Romano. Com relação ao contexto religioso, e aí cada carta vai ter um contexto religioso diferente. No caso de Éfeso, Éfeso era uma cidade portuária, era a porta de entrada para a Ásia. Éfeso gozava deste privilégio de ser uma cidade portuária, onde havia muito fluxo e afluxo de pessoas. Era uma cidade grande, uma cidade rica. No quesito religião, era onde estava o templo, onde foi construído o templo a Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana também, que é conhecida como Artemis, eram deusas que eram adoradas. Havia muitos cultos, a religiosidade era muito efervescente, culto a vários deuses. Havia sacerdotes e sacerdotisas cultuais que se prostituíam enquanto cultuavam. Então, este era um contexto até explicado de forma simples, ao qual a igreja de Éfeso estava inserida. Contexto, no quesito do seu governo, muito difícil ser cristão naquela época, mas no contexto religioso também, porque havia uma imposição ao culto ao imperador. E escrevendo a carta a esta igreja, o apóstolo João, ele traz a mensagem de Cristo Jesus a ela. Aquilo que Cristo pensa acerca daquela igreja, que está nesse contexto tão difícil de se viver a fé cristã. Mas antes, propriamente dito, destas cartas, como nós lemos na nossa liturgia, o apóstolo, ele nos dá características de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que se revela ao apóstolo Paulo, ordena que ele escreva a mensagem que tem em Apocalipse às igrejas da Ásia, que sejam entregues a essa igreja, todo o livro de Apocalipse, mas ele dá características de Jesus Cristo. Por exemplo, como o soberano
dos reis da terra. Mostra também Jesus Cristo como um juiz. Jesus Cristo é nos apresentado nos evangelhos como o Redentor, como uma figura humilde, nascido de homem, o Salvador, e ele é sim em Apocalipse. Mas, propriamente dito, ele, quando voltar, quando ele retornará para julgar. Retornará para julgar, em primeiro lugar, a sua igreja, e depois para julgar o mundo. E ele julga a sua igreja dando orientações às suas igrejas, apontando onde está o seu erro, permitindo que a sua igreja se arrependa, permitindo que a sua igreja trilhe o caminho do Evangelho. Ele também elogia a sua igreja, como a gente vai ver. Mas Jesus Cristo não vem mais como uma forma humilde, mas ele vem para julgar. Ele veio, em primeiro lugar, para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele venceu na cruz, mas ele vem também, lá no final dos tempos, para declarar a sua vitória, para declarar o seu senhorio e julgar e derrotar a Satanás e as suas hostes e aos seus seguidores. Por isso, o Apocalipse nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto no meio de tempos difíceis e de tempos de tribulação. E o Senhor Jesus Cristo endereça essa mensagem de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia e pede para que elas sejam lidas a essa igreja. Entrega a carta ao anjo da igreja. Qual é o destinatário? Como inicia-se o capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso. Essas cartas têm uma estrutura similar em todas elas, onde nós temos um destinatário, há também a apresentação daquele ao qual escreve, que é o Senhor Jesus Cristo, há elogios, há críticas, há saudações, há castigo e há recompensa. Todas as igrejas têm esses elogios, críticas, castigo, exceto duas, que é a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia, que não tem críticas e castigo nenhum. Mas o Senhor escreve para a sua igreja, e essas cartas dão um raio-x da igreja naquele momento, mas também para a igreja de todas as eras, mas também para a nossa igreja. E é por isso que ela deve ser lida e entendida, tanto no seu contexto histórico, mas também pregada, compreendida e interpretada com relação aos nossos tempos atuais. E que o Senhor Jesus Cristo faça isso conosco enquanto nós lermos a sua Sagrada Escritura, enquanto nós meditarmos sobre a palavra de Deus. Carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O contexto nos mostra uma situação difícil de se viver como cristão naquela época. Perseguição, castigo, tortura, medo. Mas o Senhor encontra na igreja de Éfeso uma igreja firme nas suas obras.
Ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No capítulo 1, ela mostra que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. 7 que no livro de Apocalipse nos mostra uma totalidade. Então, podemos entender que o Senhor andou e anda nos 7 candeeiros de ouro, que são as suas igrejas. Ele conhece as suas igrejas. Ele conserva na sua mão as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Ele tem o total domínio sobre a sua igreja. Ele tinha o total domínio sobre Éfeso. Ele conhecia aquela igreja como ninguém, porque ela era parte do seu corpo. Ele sabia de tudo daquela igreja. Ele passeava no meio daquela igreja. Ele via as suas dificuldades. Ele sabia exatamente o que acontecia com cada membro daquela igreja. E ele, por assim dizer, faz assim com a gente. O número 7 representa todas as igrejas de todas as eras. O livro de Apocalipse, nós sabemos que ele tem muita simbologia, muitos símbolos, muita tipificação. Essa carta não foi escrita somente para a igreja de Éfeso, para nós lermos esta carta como um relato histórico daquilo que aconteceu naquela época. O Senhor conhece a nossa igreja, o Senhor conhece a sua igreja. Ele passeia no meio da igreja. Ele tem nas suas mãos. Nada refoge ao seu olhar. Isso nos causa, e deveria nos causar, uma sensação de segurança. Porque Ele conhece as nossas tribulações. Ele conhece as nossas aflições. Ele conhece o que acontece com cada membro da sua igreja, com cada parte da sua igreja. Ele a conserva. Ele a sustenta. Mas isso também deveria causar em nós um sentimento de reverência e temor diante do Senhor. Porque Ele nos conhece. Tudo está patente diante dos seus olhos. Nós não podemos esconder nada diante dEle. Porque nós somos parte do seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. E Ele mesmo conserva e cuida da sua igreja. Durante toda a história, cuida nos dias atuais. Ele sabe exatamente o que acontece e o que está acontecendo agora com a sua igreja. O Senhor tem, não um raio-x, mas Ele tem uma ressonância magnética em alta resolução da sua igreja e do seu povo. Ele conhece-nos. Não adianta querermos fugir dEle, fingir que o Senhor Jesus Cristo pode algo se furtar do seu conhecimento, do seu saber. Ele passeia no nosso meio, Ele nos conhece, sabe das nossas angústias, mas sabe também do nosso caráter, sabe daquilo que acontece no nosso coração, todos os nossos intentos, tudo aquilo que queremos fazer ou não fazer. Ele conhece as nossas alegrias e frustrações, as nossas vitórias, mas também conhece as nossas derrotas, conhece os nossos pecados, e tudo aquilo que diz respeito a nós e diz respeito à sua igreja, Ele conhece. Ele tem na sua mão direita um símbolo de destreza, de poder, de sustento. Ele anda no meio da sua igreja, Ele passeia no nosso meio. Que segurança nos dá isso? Saber que o nosso Senhor não nos deixa à revelia, mas Ele cuida de nós. Ele nos sustenta com a sua mão direita, com o seu braço forte. Mas Ele diz àquela igreja, Ele conhece as obras daquela igreja. E aqui vem o elogio à igreja de Éfeso. Ele conhece as obras daquela igreja, uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava, que arregaçava suas mangas, que não tinha preguiça, que fazia mesmo a obra do Senhor, conhecia o labor, conhecia a perseverança,
esse trabalho diligente, perseverante e paciente em todas as coisas, e que não podia suportar homens maus, e que colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não o eram, e os achava mentirosos. Eles também conheciam as obras dos nicolaítas, lá no versículo 6. Eles odiavam a obra daqueles homens, aos quais Jesus Cristo também odiava. Eles eram elogiados por sua obra, por sua perseverança. Eles triunfavam sobre os falsos mestres, suportavam provas terríveis por causa do nome de Cristo, com confiança, com paciência, sendo inabaláveis em tempos difíceis aos quais nós vimos. Uma igreja que prezava por sua doutrina, doutrinariamente corretos, ortodoxos, tinham uma vitória nesta área da sua vida, e o Senhor Jesus Cristo elogia, e de fato, como igreja, e qualquer igreja que se preze deve ter uma doutrina sólida, um entendimento correto das Escrituras, baseado na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Cristo, baseado na Escritura. E assim, eles tinham uma conduta correta, suportavam as provas com perseverança, não suportavam estes homens maus, homens que se infiltravam no meio da igreja. Veja que aqui eles não tinham somente uma questão, uma batalha extramuros que se impunha sobre eles, uma guerra contra uma sociedade corrompida, contra um império mau e nefasto, contra um imperador que se achava um Deus e exigia adoração a si mesmo, e a igreja se opunha a tudo isso. Mas havia também uma batalha interna a qual eles deveriam travar. Testar homens infiltrados no meio da igreja para ensinar ensinos demoníacos, diabólicos, homens maus. Eles colocaram esses homens à prova e Jesus Cristo elogia porque eles eram firmes na doutrina, conheciam a doutrina dos apóstolos, todo o ensino que fora deixado pelo apóstolo Paulo, que fundou essa igreja. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, Paulo elogia a fé e o amor destes homens, a sua diligência. Em Atos há a descrição de que esta igreja recebeu a palavra do Senhor e tal era o arrependimento que as pessoas se confessavam, deixavam os seus ídolos. E eles tinham, sim, eles eram cristãos. Eles sofrem por causa do nome de Cristo. E é uma coisa interessante, porque quando nós sofremos por causa do nome de Cristo, não é um sofrimento indevido, um sofrimento mas é um sofrimento merecido. Porque se eles sofrem por causa do nome de Cristo, é porque eles mereceram esse sofrimento, e é uma graça. Sofrer por causa do nome de Cristo é uma bênção. Quer dizer que eles não estavam se curvando diante do imperador. Quer dizer que eles estavam tirando da mente dos seus membros um ensino mau. Quer dizer que eles lutavam pela pureza doutrinária, pela pureza da igreja. Naquela época, muitas pessoas, muitos homens circulavam pelas regiões querendo ensinar nas igrejas, se diziam apóstolos para que as portas se abrissem. Mas essa igreja, assim como a igreja de Bereia, ouvia e comparava, fazia a prova, provava aqueles que se diziam líderes e os achavam mentirosos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11 e 12, ele vai falar sobre a defesa do seu apostolado e do seu ministério, e ele cita alguns
ditos apóstolos que circulavam por aquelas regiões. E o apóstolo Paulo, ele chega a ser até sarcástico, chamando-os de superapóstolos, dizendo que eu sou menor do que estes apóstolos. Ele dizia para a sua igreja, para a igreja de Corinto. Então esses homens circulavam, e o seu ensino não era um ensino correto, era um ensino para perverter a verdadeira palavra de Deus, para perverter a doutrina. A gente não pode pensar que isso acontecia somente lá. Anos atrás eu encontrei um amigo meu, um irmão amigo meu, sério, pregador da palavra, que ele dizia que ele estava fazendo um trabalho com as igrejas de uma certa região em São Paulo, porque havia naquela região uma pessoa que se dizia iluminado de Deus e que pregava coisas erradas para extorquir aquelas igrejas, e as igrejas, por não ter uma doutrina firmada na palavra de Deus, eram extorquidas por aquele homem, eram enganadas. E este colega meu, pastor, estava fazendo um trabalho para ensinar a palavra de Deus àquelas igrejas e mostrar o verdadeiro ensino do Evangelho. A gente não pode pensar que isso acontecia só lá atrás. Quantas não são as igrejas que surgem hoje e que não trazem uma mensagem, uma pregação do Evangelho centrada nas Escrituras? É preciso provar aqueles que se dizem homens de Deus. É preciso testá-los. A igreja de Éfeso achou esses homens mentirosos, porque eles tinham uma base doutrinária. E veja que Jesus elogia a doutrina, elogia o zelo, a ortodoxia, o pensamento correto. Em tempos difíceis como aquele, eles precisavam de fato ter um embasamento bíblico e teológico bem firme, para que as heresias não entrassem na igreja, para que esses homens maus não corrompessem a mente dos cristãos. As obras dos nicolaítas, não é a origem dos nicolaítas ou do Nicolau, não é algo tão preciso. Alguns atribuem a um diácono, alguns atribuem a algum tipo de pensamento associado. É associado o pensamento dos nicolaítas com a doutrina de Balaão, com a doutrina de Jezabel, aqui mesmo nas cartas, as quais nós vamos ver. Mas o que se sabe é que estes nicolaítas tinham um evangelho, um ensino light sobre o que é ser cristão, com concessões, por exemplo, que a ponto de os cristãos, por exemplo, poderem ir aos cultos onde haviam essas sacerdotisas e sacerdotes cultuais, onde havia prostituição, que não haveria problema se curvar ao imperador. Para que um evangelho, um cristianismo tão exclusivista? Será que aquela igreja não poderia viver o evangelho e ainda assim viver se aproveitar dessas coisas que aconteciam no reino, da religião, da cultura, dos costumes? Os nicolaítas apresentavam um evangelho fácil de viver. Não há problema você se contaminar com essas coisas. Você vem domingo que vem na igreja e pede perdão e Deus perdoa. Ou melhor, nesse tipo de pensamento não há nem perdão, porque é fácil viver assim. Você pode viver, você pode provar as coisas do mundo à vontade, isso não vai haver problema nenhum. Porque o ensino ao qual é associado os nicolaítas, com a doutrina de Balaão e Jezabel, dão essa conotação de imoralidade e idolatria. Não faz mal se curvar a outros deuses. Não faz mal viver só a fé aos domingos e durante a semana você fazer o que você quiser da sua vida. Você pode sim. Não há problema nenhum. Era o ensino deles. Lá em Éfeso,
a economia girava, um dos eixos da economia era a própria idolatria, era a religião. E quantos não perderam os seus empregos por causa disso? Por serem fiéis a Jesus, por entenderem na palavra de Deus que eles não poderiam viver uma vida dupla, não poderiam fabricar e vender ídolos, não poderiam viver uma vida idólatra, mas deveriam viver uma vida exclusivamente ao Senhor. Uma doutrina, eles prezavam por essa doutrina. Eles odiavam as obras dos nicolaítas, não propriamente os nicolaítas, mas as obras dele, e o Senhor Jesus Cristo também odiava esse tipo de ensino que visa corromper o seu povo. Mas como em toda carta, há também a crítica. E o Senhor elogia todas essas coisas, mas o Senhor diz, porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, aquelas primeiras obras. E se não venho contra ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor faz uma crítica dura àquela igreja. Uma igreja com uma ortodoxia firme. Posições teológicas corretíssimas. Com prática correta. Expulsa hereges. Se protege do mundo. Mas o Senhor os critica porque abandonaram o primeiro amor. E a crítica do Senhor, essa ameaça, este porém que o Senhor coloca, pode comprometer o próprio futuro daquela igreja. Abandonaram o primeiro amor. Aquele amor de quando aquela igreja se converteu. Aquele amor em poder compartilhar a palavra de Deus. Aquele amor que os impulsionava a evangelizar. Aquele amor que os impulsionava à comunhão e ao culto, e à alegria de pertencer a uma igreja. O amor uns aos outros, o amor a Deus. Eles perderam isso. Eram firmes doutrinariamente, mas eram secos com relação à piedade. Eram secos com relação ao serviço, com relação à adoração a Deus. O Senhor pede para que eles voltem para o início, para aquele amor logo após a sua conversão. Eles se acomodam numa fria ortodoxia. Uma igreja com vigor superficial. Uma igreja sem profundidade. Nossa teologia, por assim dizer, a nossa doutrina, a nossa ortodoxia, ela deve nos conduzir à obediência, ao mandamento de Cristo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A nossa ortodoxia, a nossa doutrina, os nossos catecismos, a nossa confissão de fé, através das quais nós lemos a Escritura, através das quais nós entendemos a palavra de Deus, que não são a palavra de Deus, mas nos dão entendimento, nos deve conduzir ao amor a Deus, nos deve conduzir ao amor ao próximo, nos deve conduzir ao amor às almas perdidas. Porque o que está dizendo aqui, se não for por isso, qual razão de ser igreja? Nós devemos gostar e amar, estudar teologia, a história da igreja, filosofia, cosmovisão, tantos conhecimentos bons. E eu gosto,
Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto do estudo. Mas se esse estudo, se esse conhecimento não vier para o meu coração e não me impulsionar para amar a Deus, para amar os irmãos, não me impulsionar para uma obra de amor e de paixão, do que adianta? Do que adianta eu querer fazer todas essas coisas, como nós lemos lá em 1 Coríntios 13. Ainda que você fale, faça qualquer coisa, ainda que você dê a sua roupa, a roupa do seu corpo, ainda que você se entregue para ser morto, se você não tiver amor, de nada valerá. É isso que Deus está falando para esta igreja, criteriosa, uma igreja boa em obras, mas faltou essa obra do amor dentro deles. Eles podem ter perdido o zelo evangelístico, o amor pelas almas. Mas eu acho que antes de perder qualquer tipo de amor por alguma coisa, eles podem ter perdido o amor a Deus. E o termo aqui, no capítulo 4, quando ele fala abandonaste, é um abandono geral. É um abandono mesmo, não havia resquício. Não havia resquício do primeiro amor. Eles ficaram tão preocupados em cercar a sua igreja, em evitar que as pessoas se desviassem, preocupado com os falsos mestres, preocupado com o pecado da igreja. Não tem problema nisso, o Senhor elogia. Mas eu fico pensando nessa igreja, como que eles tratariam um pecador, como eles tratariam um arrependido. Mas eu penso que o amor a Deus, este amor singelo, foi se esvaindo. E porque não amavam mais a Deus, não estou dizendo que eles não eram crentes, mas este amor a Deus, o primeiro amor, foi se perdendo. A alegria de pertencer a Deus. O fervor evangelístico foi diminuindo, porque afinal de contas as pessoas lá de fora traziam muitos problemas. Problemas com o seu pensamento pagão, porque vinham de outras religiões, influenciavam as pessoas da igreja. Abriram a igreja e entraram hereges, vinham falsos apóstolos. Vinham os nicolaítas e ensinavam coisas erradas. A igreja se encastelou, criou-se um muro e uma barreira. Foi se esfriando, tornando-se seca, até abandonar e não ter resquícios de amor nesta igreja. E eu fico pensando, até em título de ilustração, pode um casamento entre homem e mulher viver sem amor? É possível que o casamento se torne um contrato? E eu digo isso também fazendo uma alusão ao relacionamento de Cristo e sua igreja. É possível haver fidelidade no casamento sem amor? Pode ser. Pode ser que, firmados por um contrato, uma assinatura, um cônjuge seja fiel ao outro. Pode ser. Pode ser que haja lealdade. Mas que casamento triste é esse sem amor? Não há alegria, não há festa. Não há perdão. Fico pensando também como que seriam as estruturas desta igreja. A frieza com relação às coisas de Deus. Como seria o serviço deles ao Senhor. Uma vez que não havia
uma evangelização, um testemunho, porque aqui fala de candelabro, de candeeiro. E lembra que Israel foi tirado o candeeiro de Israel e foi dado à igreja para que fosse um luzeiro no mundo. Essa igreja já não era mais luzeiro para o mundo, mas também não era luzeiro para dentro dela, não havia fogo, não havia aquecimento. Fico imaginando o culto dessa igreja. Culto frio, sem sentido, cheio de regras. Talvez se alguém levantasse a mão, alguém mandasse baixar a mão, porque não pode. Porque na regra da igreja não pode. Se alguém fechasse os olhos, talvez ficasse mais emocionado. Pode ser que mandassem aquela pessoa se retirar do recinto. Porque a minha igreja não permite. Estou usando exemplos talvez até toscos para isso, mas que possam demonstrar um sintoma de frieza. O relacionamento entre os irmãos seria talvez um relacionamento só no papel, onde não havia espaço para perdão, não havia espaço para arrependimento. Talvez o conselho daquela igreja, quando se reunia como um tribunal frio, que somente julgasse as coisas, sem pensar no amor e na piedade, sem dar chance ao arrependimento. Igreja de Éfeso, uma igreja que estava tudo certo, mas faltava resolver um problema. O problema do amor. O Senhor faz uma crítica, mas o Senhor também apresenta qual era a solução. E diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. 3 imperativos. Lembra-te. Não é simplesmente só trazer à memória coisas passadas, mas lembrar é olhar para trás e ver como você era, como essa igreja agia. Pode ser que não fosse esta geração olhar para as obras desta geração que estava recebendo, mas pode ser uma geração anterior, 2, quem sabe. Olhar para o momento da fundação e da plantação daquela igreja. Como que se trabalhava, como que se faziam as coisas, o amor empregado, uma devoção, piedade. Talvez olhar como os pais fizeram anteriormente e ver a situação da igreja agora como é que estava. Olhar para trás, mais do que um apelo à memória, era uma exigência a agir da mesma forma que antes. Era uma atualização daquela experiência lá atrás, original. E ver como que fazia bem, como era possível unir doutrina e piedade, como era possível falar de coisas, de juízos de Deus, mas ao mesmo tempo falar sobre perdão, falar sobre amor, porque não são duas coisas paradoxais, justiça e amor. Veja que o Senhor Jesus Cristo, Ele exerce um juízo na sua igreja, mas Ele faz isso em amor, porque Ele permite um arrependimento, Ele permite olhar para trás. Arrepende-te, volta no caminho. E volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Volta. Quando falamos nisso do primeiro amor e volta, eu gostaria que você rapidamente pensasse como era você quando se converteu. Aquela empolgação, aquela alegria de agora pertencer ao Senhor, de saber que seus pecados estão perdoados, aquela vontade de falar para as pessoas e contar para elas aquilo que você estava sentindo, e querer que todo mundo viesse e sentisse a mesma coisa que você sentia.
Lembra quando você começou a se relacionar na igreja? Que você se dava livremente, que você queria conhecer a todo mundo, você queria participar de tudo. Você lembra? Você lembra de tanta coisa boa que acontecia na sua vida? Lembra como você perdoava mais fácil? Lembra como você lia um texto da palavra e talvez se emocionasse mais fácil? Talvez como Deus falava até mais com você. Mas o abandono do primeiro amor vai deixando o nosso coração encrudecido, cheio de ranhuras. E o Senhor Jesus Cristo conclama a sua igreja para voltar às primeiras práticas. Voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caiu e arrepende-te. Volta, fazes as primeiras obras, os primeiros atos de amor, onde era possível ter ortodoxia e ortopraxia. Porque senão, são as consequências que o Senhor avisa para a sua igreja. Eu removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No capítulo 1, quando João ouve a voz do Senhor como uma trombeta, ele olha para trás, e ele não fala que ele viu o Senhor Jesus, mas ele viu os 7 candeeiros. Quando as pessoas olham para a sua igreja, para a igreja de Cristo, é como se ela estivesse olhando para o próprio Cristo. Agora, imagina, olhar para uma igreja sem amor, seria a mesma coisa que olhar para um Cristo sem amor. E Cristo não quer que o mundo, e que nem nós olhemos para a igreja, como sendo um lugar sem amor, um lugar sem o amor de Cristo. Por isso que a repreensão, porque uma igreja que não tem o amor de Cristo, ela não pode ser considerada igreja. Porque em qualquer outro lugar nós podemos ter regra, nós podemos nos relacionar, nós podemos fazer tantas outras coisas, nós podemos nos unir para cantar em qualquer lugar, nós podemos nos unir para apresentar palestras. Mas o que faz a diferença na igreja é justamente o amor de Cristo. É o amor de Deus, aos quais nunca nós devemos abandonar. Tem que ser sempre um review, uma revisão. Sempre olhar para o coração e pedir para Deus que sonde as nossas motivações. E que não possamos nos tornar petrificados quanto às coisas de Deus. O amor não é um emocionalismo barato. A palavra amor aqui, que o texto fala, é o amor ágape. É o amor de se entregar, de dar sem esperar troca. É o próprio amor de Deus infundido em nós e que nós por vezes deixamos escapar, porque consideramos outras coisas mais importantes. E eu gosto sempre de frisar, essa igreja foi elogiada por sua postura doutrinária, por causa da sua ortodoxia. Mas foi repreendida porque abandonou o amor, porque fazia as coisas sem amor, pensando somente em si e não em Deus, e não nos de fora, e não no amor mútuo para com o seu próximo. Uma igreja que não ama não pode ser chamada de igreja. Uma igreja que não ama o pecador, que não vai atrás do pecador,
não pode ser chamada de igreja. Uma igreja em que os seus membros não exerçam amor uns pelos outros, uns para com os outros, não pode ser chamada de igreja, porque nós somos reconhecidos pelo amor. Nós até cantamos uma música assim, que nós somos reconhecidos, e devemos ser reconhecidos pelo amor. Só o arrependimento é o remédio para voltarmos ao primeiro amor. Se arrepender de ter abandonado. Se arrepender do tempo em que viveu seco, petrificado. E olhar agora para o Senhor Jesus Cristo, que olha para a sua igreja com amor, e receber esse amor de Cristo. Esse amor que nos constrange e que nos faz, e que produz o arrependimento em nós. E pedir ajuda ao Senhor, para que possamos de fato nos arrepender e voltar a amá-lo de todo o nosso coração. Olhar e talvez perceber que vimos a nossa doutrina de uma forma errada. Que ao invés de odiar as obras dos nicolaítas, ao invés de odiar o pecado, estamos odiando de fato aqueles que cometem o pecado. E perceber que poderíamos atraí-los por causa do amor de Cristo e amá-los assim mesmo. Amar o nosso próximo, porque Cristo nos amou e se entregou por sua igreja. Nossa doutrina, nossa reflexão, o nosso conhecimento, as nossas obras devem nos impulsionar ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem falado com a sua igreja nesses tempos. Creio que o Espírito Santo está falando com você, está falando comigo. Quem tem ouvidos, ouça. Uma carta endereçada a uma igreja, mas que deveria ser lida por todas as 7 igrejas. Que deve ser lida por nós e aplicada por nós. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus Cristo é apresentado no livro de Apocalipse como vencedor. A igreja como vencedora, porque vai vencer, porque Cristo venceu. O Senhor Jesus Cristo já venceu. Ele já venceu, mas nós ainda temos as batalhas as quais nós travamos ainda. O inimigo das nossas almas ainda não foi completamente derrotado, mas o será. A promessa que nós temos. E nós temos condições de vencer, de nos arrepender e de voltar. Todos aqueles que estão em Cristo são vitoriosos nele. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para aqueles que são de Cristo e que por isso são vencedores. Por isso são mais que vencedores. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Precisamos pensar nisso. Porque só vai atender a este pedido de arrependimento de Deus aqueles que são igreja de Cristo. E que vão perseverar até o final. Por causa de Cristo, por causa da ação e atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se alimentará da árvore da vida, a árvore que foi tirada lá no Éden. Adão e Eva não provaram da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqueles que são de Cristo provarão da árvore da vida que está no paraíso. O início da história, da nossa história, da história do povo de Deus, começa num jardim com a árvore da vida. Cristo vencedor, venceu na cruz, para que possamos, lá no final,
nos alimentarmos da árvore da vida que está no jardim de Deus. Igreja, ouça o que o Espírito está te dizendo. A mensagem nas cartas é uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem também de misericórdia e de amor do seu Senhor, para que possamos continuar a viver e ser igreja verdadeira de Cristo, uma igreja que expressa o seu amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aquele amor, aquelas práticas. Que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre nós e que possamos nos arrepender e voltar à obra das primeiras práticas. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por Tua palavra. Quão difíceis, ó Deus, têm sido os nossos dias. Tua palavra diz que haveria um tempo em que o amor de muitos se esfriaria. E que Tu, ó Deus, nos livre de ter o nosso coração esfriado, nosso coração gelado, petrificado, ó Deus, para com o Senhor, para com a Tua igreja, a igreja de Cristo, para com o zelo de pregar a Sua palavra e ser um luzeiro e luz do mundo. Dá, ó Deus, que haja arrependimento no meio do Teu povo. Nós vivemos, ó Deus, tempos tão difíceis, ó Pai. Tempos difíceis não só por causa do momento mal que a gente vive, por conta de uma enfermidade, mas porque também está, ó Deus, difícil de pregar a Sua palavra. As pessoas parece que não ouvem mais ao Senhor, não se interessam mais por Ti, ó Deus. Tempos, ó Deus, em que é uma luta, Senhor, viver uma vida de santidade. Parece que viver uma vida dupla é o caminho. Nós achamos pesado demais viver o verdadeiro, um cristianismo verdadeiro e autêntico. Mas dá, ó Deus, que o nosso coração sempre se mantenha aquecido, ó Deus, com relação ao Senhor, com relação à Tua obra, com relação aos nossos irmãos e ao nosso próximo, ó Deus. Que possamos, ó Deus, querer mostrar ao mundo, Pai, o Senhor que nós temos, que é o remédio para toda e qualquer enfermidade, para o maior dos males, que é o pecado. Nós temos sim a cura para a vida. Nós podemos nos amar uns aos outros, enquanto nos relacionamos como corpo de Cristo, e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o amor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que a Tua mensagem, ó Deus, a Tua palavra, Deus, lida, Deus, neste momento de culto, Pai, produza o arrependimento, Deus. Produza o arrependimento. Produza, Deus, a lembrança. E produza, Deus, a voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Jesus, o Senhor da igreja, aquele que anda nos 7 candeeiros de ouro e que tem as 7 estrelas nas suas mãos e as conserva, é que nós oramos. Amém.